Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião do grupo Estudantes da Luz. Esse grupo que tem a intenção de estudar o mundo espiritual, estudar a mediunidade, a ação e reação que nós temos de vida, né? Tanto do plano terreno quanto do plano espiritual. E hoje nós estamos estudando no capítulo 8 do livro A Ação e Reação, que foi psicografado por Chico Xavier, né, editado pelo espírito de André Luiz. E mais uma reunião que nós estamos aqui pela segunda parte do capítulo 8, né? Então nós vamos ir lá aos nossos amigos, todos presentes lá, já esperando. Boa noite a todos, boa noite a quem está aí. Lá, lembrando de casa, quem chegou aqui nesse vídeo, né? E não acompanhou as outras reuniões, todas as reuniões estão sendo gravadas e estão sendo enviadas ao YouTube. Então, quem gostar dessa reunião aqui, pegue as reuniões anteriores, que são dos capítulos iniciais deste livro. A gente vai dar continuidade aqui. Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Na reunião passada, nós paramos, basicamente, né, lá no capítulo 8, tá? E nós estamos vendo a prece de Alzira, né? Junto com o seu ex-marido, que estava acamado, estava lá junto com os internos da choupana, né, de Ósio, e estava sendo cuidado por ele para poder regressar, né? E esse capítulo fala justamente isso, preparativos para o retorno, né? Então, a Alzira fez uma oração junto ao seu ex-marido e que emocionou a todos. Comoveu o André Luiz, comoveu também o Hilário, que estava aos prantos também, né? E que deflagrou ali uma energia tão bonita para todos ali, né? E que nós mantivemos os estudos sob essa oração. E agora, dando continuidade aqui, eles vão até a casa onde se desfechou todo o crime, né? Que o ex-marido cometeu contra os dois irmãos, né? E aí ele começa assim, ó. Enquanto Alzira falava em lágrimas, coroava-se de safiro esplendor. Uma luz clareava o ambiente vinda de seu coração, quando a todos vinda de seu coração, quando prateada luz desceu do alto, atingindo a todos. Prateada luz desceu do alto. Olha só que interessante. Especialmente o enfermo, seu ex-marido, né? Gemendo de dor. Então, olha, quando a gente comenta, né, nas palestras, e então nos livros também dizem, né? E os mentores espirituais na casa, em reuniões mediúnicas ali, comentam, olha, faça uma oração, se você não vai trabalhar no dia, ou se você não vai ao centro para fazer algum trabalho, faça uma oração do coração para todos que precisem, né? Essa oração que a Alzira fez, ela foi direcionada ao seu ex-marido. Então, do alto, lá vamos falar assim, do alto esplendor espiritual, veio uma energia de auxílio para o seu ex-marido, porque era para ele que estava endereçado a oração. E a Alzira, lembrando que ela fez a oração para a mãe Maria, para Maria de Nazaré, né, pedindo a ela. E não é que veio o auxílio, né? Prontamente veio aí nesse jato de luz prateada, tá? A prece de Alzira atingira tamanho esplendor em operações magnéticas que Druso, olha só, Druso, mentor desse estudo, né, não conseguiu alcançar. Antônio Olímpio, que é o seu ex-marido, abriu os olhos, agitou-se como sentindo suas lágrimas, chamando-a, Alzira, Alzira. Ela aconchegou-o ao peito com mais ternura, mas Silas deu sinal
para que os 2 enfermeiros restituíssem o sono dele, né? André Luiz tentou falar algo a Alzira, mas não conseguiu. Ela estava cheia de emoção. Somente aqueles que, separados por muito tempo, em angústia, entende a comoção. Procurou observar Hilário, que mergulhava a cabeça nas mãos, e Silas enxugava as lágrimas. Olha só, então a oração comoveu a todos ali de uma forma muito forte, muito grande, tá? Grandes corações choravam, assim como André Luiz, que teve a ideia de que um anjo desceu do céu e visitava o penitente no inferno. No inferno, olha só. Então um anjo apareceu ali, onde eles estavam, né? No umbral, para poder atender o enfermo. Olha que interessante. Silas quebrou o silêncio, oferecendo o braço à irmã, explicando para este moço. A oração trouxe imenso bem, mas não convém despertar, mas convém despertar gradativo. O sono ainda é uma necessidade do corpo e restauração positiva. Então, mesmo no plano espiritual, a gente pergunta assim, nossa, mas será que a gente ouve de trabalho, tal, descanso pouco, né? Mas não tem sono, eles não dormem lá. Então, aí é que tá. Aí é que tá. Quando a mente está desequilibrada, está mais apegada à matéria, há necessidade ainda de comer, ainda de beber, de dormir. Como a gente lê em diversos livros, né, que o recém-desencarnado ainda, com os reflexos da matéria, sente a necessidade de fazer todas as coisas fisiológicas que antes fazia. E que aos poucos, mais adaptado ao ambiente espiritual, ele vai deixando pouco a pouco, né, esses reflexos de lado. Tá bom? Bem-vinda, Miriam. Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Olha só, então a gente está continuando aqui, tá? Aí ele comenta o seguinte, né? Comenta não, aí ele continua, né? Alzira se afastou e o grupo obteve valiosa conversação sobre diversos trabalhos e setores do Instituto, ou seja, estavam se dirigindo, né, à casa onde aconteceu o assassinato lá dos 2 irmãos, né? No caminho ao lar antigo, Alzira, emocionada, designava aqui e ali expressivas recordações, né? É interessante que essas recordações, mesmo aqui no plano material, elas são muito fortes. Já faz assim, acho que esse ano vai fazer 10 anos de casado, né? E há 10 anos não volto para casa da minha mãe, que já foi vendida. Logo quando a gente casou aqui, a casa foi vendida. E um ex-aluno meu tá morando lá. Que a gente fez a negociação lá e ele tá morando na nossa antiga casa, né? E toda vez, vira e mexe, assim, quando eu vou visitar minha mãe, que mora lá perto ainda, no bairro, eu passo às vezes pela rua e aí me vem toda a recordação da infância, de alguns fatos que aconteceram ali, e são muito fortes, né? E a gente tem um comichão de falar, olha, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, né? Então, assim, a Alzira está passando pelo mesmo fato, né? Pela mesma sensação, tá? Ao chegar ao terreno da fazenda, encontraram um cenário de abandono, com construção, jardins e varandas arruinados, e entidades estranhas transitando. Para quem ouviu a radionovela, quando ele fala de estranhas entidades passando, ele dá o som de correntes, né? Ou seja, dando a entender uma sensação de antigos escravos ali, né? E aí, o que é mais interessante, aqui em Araraquara, perto de Bueno de Andrada, aqui, né? Vamos falar assim, essa cidade aqui próxima é mais um distrito bem pequenininho, né? Meu irmão antigamente andava de bicicleta, acho que eu até já comentei, mas não nesse estudo. Ele ia passear de bicicleta e tudo mais ali, e eles visitavam algumas fazendas. E teve uma fazenda que o pessoal visitou, que
tinha lá, vamos falar assim, a senzala embaixo e a casa grande em cima, né? E na casa grande, o pessoal começou a tirar foto. Apenas na câmera dele, na hora que ele bateu a foto pelo celular, saiu uma entidade na janela. Ele tinha essa foto até pouco tempo, não sei se ele tem ainda, né? Uma entidade com uma lamparina na mão. E o rosto não dá para enxergar, mas nitidamente a silhueta, mais que para visível do que para translúcida, a entidade na janela, né? E a sensação que dá era de um ex-escravo ali, tá? Que precisa de muita ajuda, né? Então, assim, nessas casas antigas, imagina quantas revoltas e quanto ódio não instaurou durante a escravidão ali, né? E muitas entidades presas, não só de escravos, como de senhores ali também, né? Os barões do café daqui próximo, tá bom? Discretamente, Alzira disse: são onzenários entidades que Leonel e Clarindo trouxeram para fortalecer a usura de meu filho. Ou seja, 11 entidades foram levadas para lá para instituir ali ou dar continuidade à cristalização mental do filho dela, de Luiz. Tá? Ele vai falar já já. E Hilário pergunta: não nos enxergam? Porque estavam lá no meio e as entidades estavam passando o tempo todo, né? E Sila respondeu: não com certeza, não. Com certeza não nos identificaram, mas estão fixos nos propósitos deles. Se não entrarmos na faixa mental, não nos fazemos visíveis. Ou seja, essa faixa mental que ele fala é o mesmo objetivo que as entidades que estavam ali buscando. Então, desde dos estudos retrasados que nós estávamos fazendo sobre a Caminho da Luz, nos domínios da mediunidade, a gente tem esse ensinamento. A mente, o objetivo de cada um, atrai as afinidades que cada um tem. Tá? Giane, pode falar. É porque eu só tive uma dúvida aqui nesse trecho assim, que você leu, porque ele pergunta, né? Não nos enxergam? Aí Silas responde: não. Eles não veem, né? Mas, com certeza nos identificam a chegada. Então eles percebem a chegada, mas eles não veem. Isso, mas eles não veem, né? Sentem. Uhum. Eles percebem que tem né, um ser de luz ali, mas eles não vão enxergar. É como assim, né? É como a gente não enxerga o vapor de água saindo do copo de água, mas a gente identifica a água, porque a água está mais material, né? E o vapor de água, como é molécula bem espaçada, a gente não consegue enxergar. Mas sabe que ele está ali. Olha que interessante. Né? Aí ele termina assim, né? Não se preocupam com a nossa presença, né? Desde que eles não penetremos a faixa mental. Então, assim, se ele não baixar, no caso, eu acho que é baixar a vibração para poder eles... Exatamente, né? eles conseguem ver. É isso mesmo. Miriam, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Você está com o microfone desligado. Isso. É que tinha entrado um negócio aqui, aí saiu a tela de vocês. Com relação ao que você falou, professor, desejo central. Eu não sei se vai falar um pouquinho mais na frente, é esse mesmo. Ou é nos domínios. Não, é nesse mesmo. Vai falar já. É isso mesmo. Os nossos desejos centrais é que conduzem o nosso caminho, né? É isso mesmo. Vai falar já na aula de espiritismo que o obsessor vai dar. É isso mesmo. Vai entrar já. Ó, então, aí ele continua assim, né? André Luiz. Se mostrássemos interesse pelos mesmos propósitos, dariam atenção a nós? Olha só. Silas, sim. E Hilário, então por que não fazer, né? Ou seja,
Vamos fazer para atrair atenção? De repente a gente tem mais estudo, né? E aí, e aí ele continua, né? O Silas. Não seria bom perder tempo, pois já é curto o tempo para nós para terminar a tarefa que a gente tem que fazer. Então eles estão ali, vamos falar assim, um pouco mais apressados, mas tendo que estudar. Então o Silas já tem algo em mente para poder entender o terreno, para onde ele tem que ajudar, onde ele tem que ser certeiro, tá? Então é até válido, né, que o André Luiz e Hilário perguntaram para poder tirar o máximo de proveito disso, mas ele não quer perder tempo. Mais adiante a gente vai ver que sim, conseguiram esse intento que o André Luiz comentou, né? Aí ele continua assim narrando, né? O movimento das entidades era intenso, conversações altas pelos longos corredores. André Luiz tentou registrar algo, mas o ouro era assunto fundamental a todos. Olha só, o ouro, dinheiro. E todas as entidades ali presentes estavam atrás de uma coisa: a fixação pelo dinheiro. Essa era a fixação de todos. Que também era a fixação de quem? De Luís, filho de Alzira. Olha que interessante, né? Aí, me diga o que pensa, que direito que anda contigo. Exatamente. Olha a sintonia. Exatamente. Ó, há umas 2 semanas aí, eu tomei um puxão de orelha do Evangelho. Eu tava com uma fixação de alguma coisa aqui, né? E o negócio sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça. Desde o ano passado eu tinha uma intençãozinha ali e tal, e aí pensava naquilo e tinha paciência, né? De atingir o objetivo, né? Um bem material aqui. E aí vinha aí, nos últimos 2 meses eu tava bem firme ali, tentando buscar e chegar, tentar atingir o objetivo. Aí me veio o Evangelho. Me deu uns 3 tapas na cara, assim, ó. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso? O que é ter ou não aquilo lá é efêmero. Aí eu acordei. Aí vamos embora, vamos seguir que, né? Vamos deixar do jeito que tá mesmo. Olha só. E aí ele continua assim, ó. Silas nos deixou em uma sala em ângulo recuado, recomendou-nos aguardar o retorno com cautela. Então tinha as entidades passando por ali, né? E aí pretendia estudar o quadro de serviços com antecipação e após alguns minutos voltou conduzindo Alzira até o quarto que se encontrava a dona da casa, pois o encontro com os irmãos Verdugo, lá os irmãos assassinados, né, não era bom de imediato, tá? Hilário ficou à distância, atendendo o imperativo da vigilância. O assistente esclareceu que para socorrer era necessário ouvir e não atrapalhar as entidades, mesmo se obrigado a assumir, ou seja, a aprender a contribuir sem alarde. Então, de repente, se alguma entidade conseguisse perceber ele ali, ele ia ser conduzido de uma forma que deixasse a entidade falar e dar o seu rumo que ela estava querendo, tá? Entramos em um estreito local onde entidades manuseavam grandes maços de dinheiro com um sorriso malicioso. Olha só. O assistente informou: este é Luís, desligado do corpo pelo sono. Vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Olha só. Aí dá até medo, né? Mas tudo bem. E aí André Luiz descreve, né, o ambiente ali, ó, o Luiz. Homem maduro, de fisionomia jovem e muito relaxado nas maneiras. De olhos sob as cédulas, cobiçando sua conquista. Passou os olhos no recinto e não enxergava. Ou seja, parece que ele percebia também, mas não enxergavam as entidades, né? Em poucos minutos,
entrou duas entidades se dirigindo a nós. Olha só, agora a gente vai lá para o nosso PDF para a gente começar a nossa leitura. Vamos lá. Aqui. Mais abaixo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha só. E as entidades entraram, né? Ali e conduziram a conversa. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Olha só. Quem são? Quem são vocês? E aí Silas responde, né? Somos amigos. Replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro, né? Nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luís, acrescentou, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Ou seja, apontando Luís, né? Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo, certo porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Sila ajuntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhes pertençam? Opa! Aí as entidades deram uma relaxada e se interessaram. Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhes sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens. E aqui estamos para esforço justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desaventurados, que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Passou-se-nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular, do qual fomos por eles assassinados sem compaixão. De que lhe haveu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das suas ações? Opa! Vamos ler de novo. De que valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das suas ações? Vamos falar assim, o cumprimento da ação e reação. Todas as nossas ações terão uma reação. E aqui, ele já deu a dica. Então, estão presos às ações e, consequentemente, como o filho herdou toda a fortuna que o pai tirou dos irmãos também, eles vão cobrar de quem está a fortuna agora. Olha só. Ele continua. O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós. E aqui respira o filho dele. Olha lá. Cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Por tempo relativamente longo,
ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez, cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas, enigmático. Todos temos razão. Entretanto, olha só. Entretanto, atalhou Leonel, algo cínico. Quererá, porventura, interferir em nossos propósitos? Olha lá, já começou a ficar desconfiado. Aí ele contribui. Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo o direito prevalecia de meu lado. Ou seja, aqui é Hilário dizendo, né, que também foi obsessor do dinheiro, que foi dele um dia, né? E já deu um conselho ali, né? Certo porque a observação certo porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores. O chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores dessa família infortunada? Excelente pergunta, né? Porque ali tem tanta gente com o mesmo propósito que ficou até um tanto quanto estranho, né? Muita gente ali. Então, pode ser que eles deem a resposta aqui, ó. Leonel, que me parecia... O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Olha lá. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que, até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre o pai e filho. E por isso, localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do corpo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram ao mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Olha só, veja bem. Eles não estão escravizando ninguém. Eles não estão hipnotizando as entidades para estar lá. Eles simplesmente colocaram a vontade que uns têm a favor deles. Simples assim. Eles estão ali por si. Eles só simplesmente orientaram. Olha que interessante. Vê se não é genial. Ainda a gente acha que assim, né? As entidades obsessoras não são inteligentes, né? Oi, Giane, pode falar. Eu ia dizer isso aí que você acabou de falar, né? Que eles são inteligentes. Demais. Então, eles souberam manipular. Eles estão fazendo manipulando somente, né? Essas Exatamente. entidades em uso próprio. Agora, eu fiquei só com uma dúvida, assim, que está me martelando. Como eles perceberam, viram Silas e André Luiz? E durante a leitura não tem. Como? Desculpa, não esse entendi. esclarecimento. Está ouvindo? Ah, Porque lá em agora cima... sim, é porque cortou um pouquinho, agora voltou. Está ouvindo agora? Agora sim, repete de novo, por gentileza. Pronto. Lá em cima, no texto, quando a gente diz que as entidades percebem de uma presença, mas não visualizam eles, né? E nesse caso aí, esses dois já entraram, Perceberam. já visualizando Silas e André Luiz, né?
Aí eu fiquei, assim, na dúvida, esse processo de visão. Porque fiquei meio, assim, não me esclareceu, fiquei meio na dúvida, assim. Hilário e Silas baixaram um pouco a vibração para se fazerem vistos por eles. Eu acho que sim, porque a intenção deles, já que eles foram descobertos, né? Eles perceberam logo de cara e foram questionados. Acredito que eles se fizeram visíveis. Os três. Hilário, André Luiz e E Silas. e o Silas. Fizeram presente, Silas. sim. Isso. Fizeram visíveis para eles. Então eles estão conversando ali à medida, né? Eu acho que para parecer obsessor, ele teve que abaixar a vibração, com certeza, também. Tá? Porque o texto não fala, não fica claro isso, né? Eles já vão chegando e já vão se percebendo. Aí eu Exatamente. fiquei de baixar a vibração. É isso mesmo. O Beto, quer falar, Beto? Tá bom. O Flaubert, eu fico pensando, né? Essa semana eu tive uma experiência, foi meio chocante para mim, assim, né? Eu estou fazendo um curso de aprimoramento mediúnico, né? E aí, de repente, dentro do curso, né? Apareceu uma entidade bem densa, né? E eu falei, nossa, mas aqui, será que eu estou conectado a ela, né? Alguma coisa desse tipo, que é o que vem na nossa mente, né? Mas, na verdade, depois eu vim entender que não era, né? Que os mentores que trouxeram aquela entidade, né? Para eu entender como é também, né? O outro lado, né? E por que eu tenho a seguinte percepção, né? Todos nós temos uma faixa, quando a gente fala de vibração aumentar ou diminuir, inclusive no plano espiritual, existe uma faixa, né? De percepção, né? Então, por exemplo, não é porque esse pessoal está lá nas colônias que eles não têm uma faixa de percepção de entidades até no plano, né? Ou as mesmas entidades de lá não possam reconhecer até uma certa faixa. Tudo depende da faixa de vibração de cada um, né? Então a gente não está numa faixa única, né? Tanto que nós aqui encarnados, a gente muitas vezes percebe a presença de espíritos iluminados perto de nós, mas também percebe quando tem um irmãozinho mais carregado, mais denso, né? Porque nós temos uma faixa, né? Não é um ponto fixo, né? Sim, sim. E às vezes até assim, quem é mais sensitivo à energia consegue perceber muito, muito mais, né? Também, que nem você falou, sobre a faixa de atração, né? Consegue perceber as entidades mais densas, né? Porque nós estamos a mais faixa é densos. mais ampla, né? Você pode ter gente que, por exemplo, você pega o Chico Xavier ou o Divaldo, eles conversam lá com os espíritos iluminados e também vão lá conversar com os irmãozinhos mais inferiores, lá moralmente, né? Sim. A Lu quer falar, depois a Miriam entra, tá? Oi, Lu. Olha, o que me passa também é o seguinte: esses dois espíritos são diferentes daquela outra legião. Bem. Aquela legião ali, os 11 lá, né? Eu não sei nem como falam, onzenários. Eles são meio ensandecidos, eles não têm nenhuma razão, eles só têm aquele apego. Esses dois, não. Eles têm um plano para agir, um plano de ação. E eles estão ali só para isso. Você vê que eles têm razão, eles arquitetam. Então, também a faixa entre aqueles onzenários e esses dois também é diferente. Ah, sim, então, com certeza. Todos estão ali. Veja, os outros é pelo apego ouro, como Luiz. Luiz também, na hora que ele viu lá que estava em sono, tinha esse aspecto de enlouquecido. Os dois não. Os dois estão centrados. É isso mesmo. Né? Então, não são os delinquentes devairados. Eu acho que tudo ajuda um pouco, sabe? Sim. Como o Beto disse, a faixa vibratória, eles se fazendo um pouco menos, mas esses dois eu acho que são um pouquinho diferentes. E a gente não sabe como eram esses espíritos antes desse plano de vingança, né? Qual é a moral desses caras? Eles tinham esse apego ao dinheiro? A gente não sabe. Talvez nem tanto, porque o plano deles é vingança. É isso mesmo. Miriam? Eu estou devendo a postagem de um vídeo falando do perdão. Eu vou ainda... E o que o Beto falou, o Andrei Moreira fez uma palestra falando exatamente sobre isso, detalhando como que essa questão de elevar a vibração, de baixar da espiritualidade. Também vou colocar lá no grupo para a gente
Ele é bem detalhado mesmo, essa palestra que ele fala, sabe? Legal, muito bom. Vou botar lá. E eles fazem isso mesmo, eles eles precisam baixar a vibração para entrar no umbral, para que o pessoal do umbral, os espíritos que estão no umbral enxerguem eles, senão não enxergam, senão eles ficam vagando, eles ficam andando por lá e quem está na baixa vibração não enxerga. Exatamente. É isso mesmo. Boa pedida. Excelentes contribuições, pessoal. Acho que a gente vai assim, conforme a gente vai andando, né? Essa retribuição é bem importante mesmo. Giane? É porque eu recordei agora de uma das minhas idas para o umbral. E eu caminhava, eu recordo que eu caminhava e eu percebia eles se escondendo, eles estavam se escondendo de mim. Então, eles estavam vendo que eu estava lá. Né? À medida que eu ia passando, e eu olhava nas laterais, porque eram uns casebres bem caídos, bem sujo, muita lama assim, e eu via eles se escondendo de mim. Quer dizer, eu me achava só, né? Que eu estava caminhando só, mas não, tenho certeza que eu não estava só. Mas assim, naquele momento assim, eu percebia que eles estavam me vendo, porque eles estavam se escondendo, e eu sabia que eles estavam se escondendo, porque estava passando. Eles têm medo, né? Acha que algo vai acontecer com eles de ruim, né? De agressão, tudo mais ali, né? Mas, ótimo, legal. Vamos lá, ó. E aí, bom, deixa eu ver aqui. Tá. Acompanhando a sovina que nos obedece ao comando, constrange-nos a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com tresloucada paixão. Olha lá, ó, Luiz. Ama o dinheiro. Olha que interessante. Então, aqueles que estão ali estão com o mesmo objetivo, do dinheiro. Tá? No entanto, presentemente, informou Clarindo, magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Foi retirado de lá. Disporemos de mais tempo para acelerar nossa desforra. Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Olha só, foi tirado dali, né? Tá lá com o Órzio, lá na choupana dele, né? O que a gente chamou aqui, o livro também chamou, né, de grande como urso, né? Enorme o homem. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia fascinado pelos maços de células da gaveta abarrotada. Além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas, quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema, com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. E vem. Todos preparados? Vamos lá. Sim, aprendemos na escola de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, ou seja, a nossa queda moral. Porque todos nós tivemos um instinto de todas as quedas morais para aprender a sobreviver no mundo primitivo. E que hoje nós estamos sendo
convidados a refletir se esses instintos são realmente necessários. Então, quando que um comportamento vira instinto e vira reflexo? Quando ele é repetido diversas reencarnações. Lembra que nós estudamos o suicídio? Quando uma pessoa se suicida numa época, na próxima vida, ela vem na mesma etapa, no mesmo interesse do momento da vida anterior, né? E acontece o fato, e a pessoa se suicida de novo. E vai na próxima vida de novo. Então começa a ficar cada vez mais forte um reflexo de retirar a sua vida. Então imagina para uma pessoa que é vaidosa, né? Buscando a vaidade a todo preço, vida após vida, tirando um reflexo. Então, todas as cirurgias que nós temos hoje, cirurgias plásticas, embelezamentos e cremes, a pessoa vai querer comprar e usar porque ela tá com esse reflexo e acha muito natural para ela, né? Acha muito natural. Ó, a Jane já passou dessa fase há vidas atrás, então ela já tá. Ela fez uma carinha assim, ó, nossa, né? Já passou, tá mais evoluída. Perdeu o fôlego, olha lá. Não, eu estava pensando assim, numa situação que eu já presenciei, no sentido de como tudo, seja lá o que for que você tem pensar, o queira, um desejo, você tem entidades que pulgam você com isso. E quando é coisas boas, ótimo, é maravilhoso. Mas quando não é, quando são sentimentos assim, no caso da vingança, sabe? Eu já presenciei, já vivi uma situação desse tipo, de uma pessoa sentir tanta raiva de outra e dizer assim, vou me vingar. E durante o desdobramento do sono, reuniões, entendeu? E aquilo ser muito claro. A pessoa está lá, aí numa sala, está lá, a sala, uma mesa redonda, gente, isso é sério demais. Prestar atenção no que a gente deseja, principalmente porque você deixa querer se vingar de uma pessoa e de repente durante um sono, você se desdobra e você vê aquela sala, uma mesa redonda e entidades ali que pulgaram com você nesse mesmo sentimento de vingança e fazer planos, planejar como é que vai agir, como é que vai saber, como é que vai fazer para pegar, para se vingar, como é que vão pegar aquela pessoa. Isso é muito sério, muito mesmo. E você se dar conta disso e reverter esse quadro não é fácil, não. Isso é muito, muito complicado e muito sério. Beto? Ô, Flaubert, acho que fazer uma intervenção, porque eu acho que é muito importante o que foi colocado nesse pedacinho e talvez a gente não se atente, né? Porque ele diz assim, por que essas entidades estão... É o Luiz, né? O Leonel, desculpa, qual o nome do filho? O Leonel e o Clarindo. O filho, né? O filho é o Luiz. Filho é o Luiz. Por que essas entidades que estão aí meio deslocadas, que não sabem direito o que está acontecendo, estão junto com eles, né? Elas estão lá pelo sentimento dele, porque é como se elas se incorporassem nele e sentissem esse prazer para essa busca, coisa que elas não podem sentir lá no plano espiritual, mas através dela elas sentem. E por que eu acho isso importante? Porque isso explica uma pergunta que muitas pessoas espíritas ou curiosos no espiritismo perguntam, por que essas entidades vêm atrás de mim fazer essas coisas? É a mesma coisa, por exemplo, com sexo, né? Se a pessoa começa aquele vício dela em sexo, ela se torna muitos chamam de cavalo, né? Onde eles podem vir e, através desse espírito, realizar os desejos dele, mesmo que inconscientemente. Como a gente falou, uma entidade que tem desejo de vingança, ela vem. Ou seja, qualquer fixação mental que nós tivermos, que for coisas ruins, pode atrair esses conjuntos de espírito, mesmo que inconscientemente. Sim, exatamente. É isso mesmo. Lu? Uma coisa que não sei se acontece com todo mundo, mas esse lance de vingança, a gente só pensa nela grande, que nem o que eles estão fazendo aí.
Mas existem algumas coisas, por exemplo, alguém te faz alguma coisa ruim ao longo do dia, te ofende, imediatamente vem um reflexo, uma vontade de fazer alguma coisa, dar uma resposta à altura, e você tem que controlar a todo momento você não desejar nada de ruim para ela. É muito instintivo que vem na nossa mente nesse exato momento que você é ofendido. É como se você quisesse, naquele momento, assim, tomara que passe alguma coisa assim para ver que tá, sabe? Tomara que veja que não é isso. Querer que a natureza prove o contrário. Eu não sei, eu de vez em quando tenho esse tipo de pensamento que às vezes vem, e é uma força muito grande para você dominar esse sentimento no momento e tentar aquietar e passar. Então, eu acho assim, são pequenos sentimentos, pensamentos de pequenas vinganças que você tem que vigiar e orar ao longo do dia. Porque a Então, gente é tentado a todo momento nos nossos instintos primários, eu acho. e essa oração é o que vai nos proteger com energia, né? Porque a hora que você pensa, dá a impressão que você virou um imã, né? Você tem que cortar ali para que se desfaça esse imã e se propague essa energia que você gerou naquele momento. É um trabalho árduo. Então, às vezes, eu sinto, não pode ser que eu seja uma coisa só do meu espírito, entendeu? Às vezes, a pessoa fez alguma coisa, dá uma vontade de falar assim, nossa, sabe, um desejozinho malzinho ali naquela hora. Não é um malzão, você não quer morrer, você não quer que morra, você não quer matar, mas alguma coisinha ruinzinha. E cortar isso é importante. E você tem que se policiar. Muito. Anne? Isso que o Lu está falando, assim, é muito interessante, porque às vezes é coisa que tão corriqueira do dia a dia, e eu sou digo assim, eu guardo 100 anos para soltar num dia. Isso é vingança. Mas é uma coisa tão involuntária, porque sai sem você nem... Uma coisa que aconteceu assim, 10 anos atrás. Aí vem, pai, a boca abre, puf, sai. Guarda 100 anos para soltar num dia. Agora não mais, porque eu seguro, mas eu sou assim ainda. Estou segurando, né? Antigamente eu não segurava, hoje em dia tem um passo já andado. E isso é vingança, Com né? certeza. Então é coisa pequenininha, que às vezes a gente não dá nem importância, mas que é um sentimento de vingança. E aí você se vangloria, assim, lá no fundo. Comigo já aconteceu, porque eu sou assim ainda. Vou melhorar, mas aconteceu várias vezes comigo. E um fato, assim, para você perceber como é coisa pequena e corriqueira. Eu sou professora de educação infantil. Toda professora de educação infantil, início de aula, para decorar a sala, é bichinho, enfim, né? E eu trabalhava numa escola, uma turminha de primeiro ano. E a minha colega, que trabalhava junto comigo, ela fez uns bichinhos para botar na porta dela, de sala de aula. Aí eu disse, ai, tá tão bonitinho, me dá um molde. E ela não me deu, tá? Eu fiquei com tanta raiva. Aí eu disse, tem nada não. Eu confesso, eu fiquei com raiva, eu disse, tá certo. Porque eu nunca fui de prender as coisas para mim, eu sempre fui de dar. Ah, eu estou fazendo assim, dá para mim, toma. Sabe? Ele dá uma raiva, Não, você fala assim, ela ainda vai me pedir alguma coisa e eu não vou dar, né? não, mulher, eu fiz pior. Eu fiz pior. Na tua cabeça, às vezes, vem isso, que ódio. Eu fiz pior, porque assim, eu sou altamente perfeccionista. Tenho esse grande defeito, porque isso não existe, você ser perfeito. Não existe, e eu sou. As minhas coisas têm que ser medidas, centrado bem, entendesse que isso é uma loucura. Então, o que foi que eu fiz? Com a raiva que eu estava, não tem nada não. Fui lá e fiz um que ficou muito mais bonito do que o dela. Fui lá na minha parede e ainda disse, aí, ó, fez um, tá melhor do que o teu. E fui me embora. Tu tá vendo isso? Essas coisinhas pequenininhas assim, que conta? A gente é humano, a gente tá aqui para aprender essas coisas. Mas aí, vem aqui, ó, na mesma hora. Ei, olha lá, o que é que tu tem, a arestazinha que tu tem que aparar. Isso é vingança. Aí eu paro,
caramba, o que foi que eu fiz? Eu esqueci do vigiar e orar. Tu tá entendendo? Aí eu fico desconfiada, doída, porque cometi aquele ato contra ela, a pobre, coitada, que sempre precisa de mim para tudo, que ela sempre precisava de mim para Jeane, me presta teu plano de aula, Jeane, me vê aqui meu diário. E eu sempre lá, fazendo. Eu disse, vou continuar fazendo, é a única forma que eu tenho de pagar essa vingancinha. Agora, assim, não fui lá e não pedi desculpa. Isso também é horrível. Entendeu? Então, não é à toa que Jesus disse, orar e vigiar. É dessas coisinhas pequenininhas, rapaz. Mas, ou então, em coisas muito grandes de vida, a gente toma um preparo bem grande, viu? Eu vou deixar aqui registrado, mas não vou contar o santo e nem o milagre, tá? Eu passei por um perrengue muito grande de sair de escola, por uma questão bem, vamos falar assim, por calúnia, por defamação, tudo mais ali, ao meu ver, o grande agente que apoiou, que me conhecia há muito tempo ali, ficou demonstrando aceitável a situação. E que para mim, naturalmente, transformou-se num inimigo, né? Naturalmente. E que a esposa também é espírita, também são espíritas, né? E o filho, os filhos dele, né, que teve aula comigo, tudo mais ali, minha mãe faz parte de uma casa espírita assim, 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 tem cirurgia de cura, blá, blá. Mas passou. Aconteceu o fato, saí da escola, né, graças a Deus aconteceu essas coisas para poder me dar outro rumo, para poder me repreender, tudo mais. Hoje eu estou muito mais feliz. Enfim, terça fui fazer uma palestra, uma casa espírita, e já vinham me avisando de um encontro, dizendo, imagina você encontrar numa palestra? E eu me mentalizando e com medo, imagino que a minha reação de brutalidade, de hostilidade e tudo mais ali. Bom, enfim, o dia chegou. E só que neste dia aconteceu tudo muito diferente. Na ida até a casa, estava tudo muito diferente. Estava tendo uma tempestade. Na terça-feira, que mora em Araraquara presenciou a tempestade. E a casa espírita foi bem no olho da tempestade. Eu estava indo para lá com o meu carrinho e feliz, a tempestade vai desabar, cair no mundo. Sabe que assim, a enxurrada chegar quase perto da porta para entrar no carro, e eu assim, numa boa, tranquilo, mas zen. Sabe assim, eu falei, caramba, tá estranho isso, não tá certo. Eu falando assim, não tá certo, ó o Beto, ó, quase morreu na terça-feira, pelo amor de Deus. E aí eu falei, não tá certo isso, mas tudo bem. Cheguei na casa, não tinha quase ninguém, entrei na casa, desde que entra o casal. E vem até mim, que bom que você está aí, nós viemos te prestigiar. Que bom. E eu, educadamente, agradeci, fui cordial, do mais, fui fazer a palestra, fiz a palestra. No final vieram me cumprimentar, vieram agradecer, vieram parabenizar pela palestra, mas aí eu comumente sempre falo, a palestra não foi minha, né? A gente é só instrumento e só repasso o que é o que a gente ouve que tem de intuição, né? E foi. E eu precisava disso para perdoar. Entende? E ainda mais, agradecer, porque porque me mudou o rumo da vida para algo muito mais feliz. Aquela famosa frase, Deus fecha uma porta para abrir uma porta melhor e maior. Pessoal, vou colocar aqui rapidinho, vão falando, por gentileza, vou colocar a energia aqui, porque tá quase desferindo a energia aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou falar. Pode falar. Que você foi posto à prova. E como? Sim. Mas você passou. É. E quando a gente não passa? Aos barrancos. Porque né? já aconteceu comigo, a prova chegou,
Aí eu Não, mas, quando terminei, Vai eu voltar, Jane. mas Giane, ó, mas eu vejo que assim, essas provas que a gente passa que são, mas eu vejo que mais corriqueiras, eu também eu dou com a língua nos dentes, não tem jeito, mas eu acho que essa, eu acho que foi uma prova tão grande, porque foi uma mudança de vida muito grande para mim, uma calúnia, uma defamação muito grande, sabe? Então, assim, para mim é algo que eu me sustentei pelo espiritismo e pela família, senão eu ia cair, sabe? E pela verdade que como eu ajo, entende? Muito forte. Desculpa cortar vocês. Ô, Flávio, assim, nós, né, estamos acostumados nessa vida, a gente quer as mudanças, mas a gente quer as mudanças de uma forma linear, né? Nós queremos, e a gente ainda não entendeu que muitas vezes, para o nosso bem, haverão rupturas. E as rupturas são para o nosso bem. Que são necessárias. Necessárias, inclusive, para a gente espiar o que a gente fez lá atrás, né? Exatamente, Porque é se isso você mesmo. passou por isso, vai saber o que foi feito lá atrás. Ah, E eu ao mesmo sei. tempo, você espia e vai para um patamar melhor. Depois de um tempo, você reconhece. Graças Exatamente. a Deus. Tem pessoas que depois ela não consegue reconhecer ainda. Ela já mudou, ela está bem, ela ainda está com raiva daquele pessoal lá atrás. Na verdade, deveria estar abençoando e agradecendo eles pela ruptura. É isso mesmo, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O entendimento através do espiritismo me fez essa reconstrução. Por isso que, assim, saiu um peso tão grande e maravilhoso. Ótimo, bola pra frente, vamos pra frente. Né? Graças a Deus. Lu? O Flauber, por algum momento você sentiu algum prazer em mostrar que você estava bem? Olha, eu vou ser Pessoas que te sincero. causaram algum mal? Olha, vou ser bem sincero. Prazer em demonstrar que eu estava bem, em um momento leve, sim. Porque assim, ó, estou bem, me serviu muito de uma educação necessária e ótimo. Não, mas tipo assim, em relação às pessoas, né? Tá vendo? Lá dentro, falar, olha, tô provando que eu tô bem apesar dele, entendeu? Aquele sentimentozinho. Não, assim não. Tem uma coisa desse gênero. Não. Desse tipo não. Estar feliz em estar passando pela situação e ter a reação que eu tive, sim. Ah, tá. É que nem no caso da Giane, olha, fiz um trabalho, você tá vendo que é mais bonito que o seu? Sabe? Mas a gente vai aprendendo. Ai, Mas, tomara, viu? Porque é difícil demais da conta. mas em outro campo que vocês são doutores, eu ainda sou aprendiz. Não é neste campo que eu sou vencedor, não. Não, claro, não. É só trocando experiência. Sim. Mais alguém, pessoal? A gente vai continuar só essa fala porque ó, a gente vai abrir um terceiro capítulo. Aninha quer falar? Fica à vontade, Ana. Esses dias aconteceu quase a mesma coisa comigo. Olha. Eu tinha duas amizades, né? Você sabe, né, professor? Uhum. Então, eu descobri que elas falavam de mim, acabei me afastando. Isso é um peso tão grande de mim que Olha. eu me sentia mal perto delas. Mas foi um alívio tão grande. Ó, a pequena notável, ó, sentindo as sensações de energia já. Olha isso. Quem dera Olha se a que gente lindo. tivesse aprendido aos 11 anos, né? Nossa. Exatamente. a nossa caçulinha, É. olha, Ó, você só percebeu que você não está na mesma sintonia que elas, meu amor. Sua sintonia vai anos-luz das delas. vocês lembram que eu falava no estudo passado das crianças que meditavam? Ela é uma delas. Que assim, ó, voava na meditação. Eu acho que eu entendi bem a Ana, porque assim, como a Giane disse, né, ela não estava na mesma sintonia delas, só que é difícil você fazer o rompimento, né? Sim. Só que aí as meninas fizeram, ou seja, para ela acabou sendo bom, né? E aquela energia ruim De uma forma natural para ela, né? Acho que porque assim, às vezes a gente se sente decepcionado, triste, porque a gente dá aquela atenção àquela pessoa, prestigia ela com
com bem-querer, com amor, e que nós não faríamos isso com elas, e de repente elas fazem com a gente, né? Isso entristece muito, dói Filha, também. ó, filha, presta atenção. Outras mais virão e outras rupturas mais virão. Você está sendo treinada para que um futuro muito grande você espie algo que é necessário para você. Então, deixa acontecer e vai tendo o entendimento do aprendizado que você teve agora. A sintonia. Muito bom. Muito bom. Aí agora no recreio fico lendo livro espírita. Pessoal, vamos terminar essa passagem aqui. A gente fecha a nossa reunião de hoje. Nós vamos precisar de um terceiro capítulo aqui, ó, terceira parte. Né? A gente está só começando o entendimento. Ó. Tem muito ainda. Ou a gente fecha agora e retoma um pouquinho. Eu acho melhor a gente fechar. Retomar, né? É bom a gente fechar agora, porque assim a gente retoma depois. Estamos só na primeira frase da explicação. E aqui é bem forte, mas a gente começar, a gente tem todo um parágrafo inteiro bem grande e vai dar pano para manga. A gente vai discutir isso aqui durante 20, 30 minutos brincando. Tá? Vamos fechar então? A gente retoma então na próxima semana essa parte aqui. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá. Então, mais uma reunião. Vê que interessante, né? Tantas oportunidades e tantos acréscimos que nós temos aí dos nossos companheiros aqui do grupo. E o depoimento agora maravilhoso também de uma das nossas queridas mascotes, né? Participantes aí, que estão com a gente aprendendo, apenas 11 anos de idade, aprendendo um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, né? Então, olha que energia boa que estamos vivendo e estamos aprendendo também, né? E você de casa aí, se você gostou, né, compartilha, tá bom? Se inscreve aí, veja os nossos vídeos anteriores, estão em outros grupos também, outros encontros que nós tivemos, outros estudos de outros livros, tá? Busca aí no nosso canal aí que a gente tem bastante coisa a oferecer, inclusive palestras, espíritos de outros estudos, tá ok? Então a gente se vê no próximo encontro, tá? Continuando aí a parte 3 desse capítulo que tá maravilhoso. Até mais a todos aí, a gente se vê no próximo encontro.